Os sucessos, as conquistas, a dominância, a hegemonia do mundo euro-anglo-americano nos últimos 3 ou 4 séculos não vieram sem agressão genocida. Portanto, eles não aprenderam nenhum caminho de excelência. Eles não têm um registro, não têm uma história para retornar, para serem dominantes, para estarem no topo do mundo além da agressão genocida que foi passada pelo Império Britânico para o atual Império Americano. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, dos Estudos de Neutralidade. E hoje estou conversando com meu amigo e colega, professor Agogo Akpome, que esteve aqui em Kyoto há apenas algumas semanas para participar da Conferência de Estudos de Neutralidade. Originário da Nigéria, o Dr. Akpome obteve seu doutorado em Estudos Literários em Inglês pela Universidade de Joanesburgo e agora é professor na Universidade de Zululand, na África do Sul. Entre outros tópicos, o Dr. Akpome estuda de perto o nexo entre narrativas, colonialismo e identidade. Então hoje queremos falar um pouco sobre a África e a luta global em torno das narrativas. Ago, é ótimo vê-lo novamente. Obrigado por participar online. Muito obrigado, Pascal. E obrigado por essa conferência maravilhosa e pelo tempo em Kyoto. Estou muito feliz que você tenha gostado. Estou muito feliz que você tenha vindo, porque nos deu uma apresentação maravilhosa. Seu perfil em estudos literários não é exatamente em relações internacionais, mas você veio porque observa muito como as pessoas contam as histórias das relações internacionais e como isso molda suas abordagens. E estou muito interessado nisso, porque a África, claro, tem estado na linha de recepção há séculos. Não apenas de violência, mas também de maneiras muito cruéis de justificar essa violência. Você deu o exemplo de Josep Borrell. Talvez você possa contar um pouco sobre a trajetória dessa mentalidade colonial em relação à África. Muito obrigado. Sim, você diz que a África tem estado na ponta receptora da violência. Sim, é violência física, são massacres, são genocídios. Poderíamos fornecer uma lista muito longa, mas basta dizer para aqueles que querem, as pessoas hoje em dia estão muito interessadas em evidências empíricas. Talvez precisemos lembrá-los do genocídio dos Namas e dos Hereros, no que era o sudoeste africano, agora Namíbia. Não muito longe de onde nasci, na Nigéria, no delta do Níger. Ouvimos sobre o massacre de Benin na década de 1890. Então há vários massacres que acompanharam o colonialismo europeu, o que eu chamo de colonialismo europeu histórico. Mas também há a violência da narrativa. Existe uma forte ligação entre o que as narrativas fazem às pessoas, o que você diz sobre as pessoas, o que é dito sobre as pessoas e o que é feito fisicamente. As narrativas formam essa justificativa para não brutalizar pessoas. Eles também fornecem a justificativa para brutalidades que foram feitas e que estão sendo feitas. Portanto, há uma ligação muito forte entre narrativas e atos de agressão, especialmente no contexto do colonialismo, tanto histórico quanto em andamento. Acadêmicos decoloniais hoje chamariam isso de colonialidade. Existe uma forte ligação entre a mentalidade e as ações que são realizadas posteriormente para justificar ou continuar a sustentar essa violência. Então, é tanto uma violência física quanto uma violência cultural, uma violência mental, uma violência psicológica. É uma forma muito séria de violência contínua, sim. Quero dizer, estamos vendo isso basicamente ao vivo agora em Gaza, certo? Esses níveis incríveis e insanos de violência física, uma campanha de extermínio contra pessoas basicamente indefesas, uma população que anda de mãos dadas com a narrativa de que o Estado perpetrador está se defendendo ao erradicar essa população vitimizada. E este é um tropo muito antigo, não é?
Quero dizer, para os africanos, isso é muito fácil de reconhecer. Você pode falar um pouco sobre isso? This is very easy to recognize. Can you maybe speak to that a bit? Absolutely. For instance, the entire Absolutamente. Então, por exemplo, toda a colonização do continente africano, que durou décadas, séculos e que continua hoje, acho importante repetir que isso continua hoje. Para fazer as conexões de que você fala, podemos lembrar algumas pessoas não observaram isso, mas está realmente no domínio público, está online. Se você procurar o comunicado emitido no final da Conferência de Berlim, a infame Conferência de Berlim de 1884-1885, parte do artigo 6 desse comunicado, que ainda está online e disponível gratuitamente hoje, diz que os estados colonizadores buscam melhorar as condições e a moralidade do povo africano. Então existe essa narrativa. Isso faz parte do que tem sido chamado de ideia de uma missão civilizadora do colonialismo. O assassinato em massa de um povo, o grande roubo de seus recursos, a desumanização primitiva e muito brutal das pessoas é acompanhada por essa narrativa. É precedida e sustentada pela narrativa de que esta é uma missão civilizadora. Então isso é o que encontramos em muitas partes do mundo, assim como em Gaza, enquanto falamos hoje. É a ideia de que o que está sendo feito nessa parte de imaginada de subsação é nessa dor necessário. That it's a necessary civilizing act. It's horrendous, to say the least. É horrendo, para dizer o mínimo. Uma das coisas que me deixa tão irritado é que, por um lado, muitas pessoas, especialmente europeus, pensam no colonialismo mais ou menos da mesma forma que pensam no feudalismo. É algo que aconteceu há eras. Sabemos que foi parte da nossa história, mas está muito, muito no passado. E entendemos que não foi bom. Entendemos que causou muitos problemas sociais, mas superamos isso. Agora estamos em um mundo que funciona de maneira diferente. E todos são justos com todos. Então todos recebem sua parte justa. E não há razão para pensar nisso mais. Isso não é o que é. E então, desculpe, preciso combinar isso com comentários como os de Josep Borrell falando sobre a selva fora da Europa. Essas tensões andam de mãos dadas. A crença de que acabou e a continuação disso. They go hand in hand, the belief that it's over and the continuation of it. Yeah. That's interesting. So let's talk about Borrell a bit. Sim. Isso é interessante. Então talvez vamos falar um pouco sobre Borrell. Para mim, Borrell significa a continuação dessa mesma mentalidade hoje. Ele fez esses comentários em junho, acho que em junho de 2022. Ele definitivamente os fez em 22. Nessa conferência, levantei outra coisa que ele disse e um colega disse, não, Borrell não é o mais... Não consigo lembrar suas palavras exatas, mas ele estava sugerindo que Borrell não é o típico líder europeu. Mas surpresa, ele não foi questionado por seus chefes, por seus empregadores. Ele não foi contestado. Ninguém disse, não, isso não é a Europa, entre aqueles que o fizeram o diplomata sênior. Isso é um diplomata falando. Então você pode imaginar quando alguém que não é diplomata está falando a portas fechadas sobre o mundo. Essa é a visão. Infelizmente, a realidade que temos é esse nós contra eles monocromático. Essa lógica binária permanece no estabelecimento político euro-americano. E geralmente nos alegra, especialmente como africanos, quando vemos outros colegas, pessoas como você e muitos outros, fazendo um trabalho, especialmente durante este período de pandemia, evolução multipolar e as guerras. E quando vemos colegas que têm uma perspectiva definitivamente diferente, isso realmente alegra seus corações. Agora, para falar sobre o fato de que isso continua, que não estamos falando de algo que é passado, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, a narrativa de que isso é passado faz parte da violência. Então, se formos comparar isso, por exemplo, em uma situação pessoal, certo? Vamos pegar um caso clássico de um casal com um parceiro abusivo. Um parceiro abusa do outro, finge ter mudado e quer que o relacionamento continue.
o abuso que aconteceu ontem, esse parceiro hoje diz que está no passado, e então eles continuam a repetir o abuso à noite. Aliás, não vamos esquecer que o passado é muitas vezes um produto da narrativa. É também uma categoria construída. Muitas sociedades, especialmente aquelas que controlam narrativas, admitem na categoria do passado aquilo que buscam controlar ou criar uma distância em termos de como é usado para entender realidades em andamento. Não é necessariamente o que parou de acontecer, mas como querem confiná-lo. But it's how they want to confine it. They want to confine it to a category that keeps it away from. Eles querem confiná-lo a uma categoria que o mantenha afastado das formas como as pessoas processam as realidades atuais e futuras. Portanto, é importante para os mestres do estabelecimento político euro-americano descrever o colonialismo como passado. Isso é necessário porque mascara atos contínuos de colonialismo e também faz aquele enorme trabalho de manipulação psicológica, dizendo: ah, não, o que está acontecendo com você hoje não é mais culpa nossa, então o que quer que esteja acontecendo com você é culpa sua. Mais uma coisa que é importante para reforçar esse ponto. Na semana passada, hoje é dia 15, então deve ter sido na semana passada, Emmanuel Macron também estava falando publicamente sobre o mundo estar cheio de herbívoros e carnívoros. Então você vê essas repetições de um nós contra eles. E olhe para a escolha de terminologia dele, herbívoros e carnívoros. Olhe para a psicologia da guerra. Herbivores and carnivores. Look at the psychology of warfare. And then he's saying Europe needs to be omnivores. Então ele está dizendo que a Europa precisa ser onívora. Ele introduz essa terceira categoria, mas ainda é uma categoria de conflito, ainda é uma categoria de agressão, de violência, ainda é um pensamento de soma zero. Então a ideia do onívoro é devorar, consumir, destruir, eliminar, aniquilar os herbívoros e os carnívoros. Então isso é muito, se quisermos progredir, minha sensação é que, se pessoas como você, por exemplo, que defendem a neutralidade, que é um argumento muito nobre, que eu acho que humanos sãos e civilizados deveriam ter, a mentalidade que deveríamos ter como humanos sãos e civilizados, se não lidarmos com essa mentalidade, se não lidarmos com essa visão, então eu não acho que estamos indo a lugar algum. É por isso que acho que as narrativas são muito importantes, sim. That's why I think narratives are very important. Yes. I completely agree. It's kind of shocking to see Eu concordo how completamente. this cognitive dissonance É meio chocante ver como essa dissonância cognitiva parece estar funcionando dentro dessas pessoas, e também como funciona dentro da narrativa. Porque, por um lado, a narrativa se retrata como a missão civilizadora, como os franceses chamam, a missão civilizadora da Europa. Essa era a maneira horrível como eles colocavam durante o colonialismo no século XIX. Por outro lado, eles então cometem esses atos grosseiros de total desumanidade. Como estamos vendo agora, com a forma como a população nativa da Palestina está sendo exterminada, certo? E isso precisa coexistir ao mesmo tempo, certo? Isso anda de mãos dadas. Como você explica que a narrativa é capaz de fazer isso, de proclamar o oposto do que está realmente acontecendo? Você tem uma explicação para isso? opposite of what is actually happening. Do you have an explanation to yourself for that? Yeah. You know, narratives fascinate me. Sim, você sabe, narrativas me fascinam, especialmente narrativas que criam semelhanças e diferenças. Narrativas, mesmo em termos de temporalidade, a narrativa com a qual construímos algo para ser passado. Por exemplo, uma área de interesse para mim é a África do Sul. Obviamente, você sabe, eu olho para o termo pós-apartheid e você olha para o termo pós-colonial. Eu costumava ser pós-colonial, mas hoje em dia prefiro me descrever em termos decoloniais, porque, embora há vários anos, acho que já no início dos anos 90, Annie McClintock surgiu com a ideia de dizer que quando falamos do pós-colonial, não estamos usando o pós como um marcador temporal para indicar um afastamento do colonial. Mas então o termo ainda pesa, dá uma impressão enganosa do que é o pós-colonialismo. Gives a misleading impression of what post-colonialism is. Narratives, I think humans are adept. Narrativas, eu acho que os humanos são hábeis. Os humanos têm se mostrado excelentes em construir narrativas para colocar espaço entre a realidade e a fantasia, ou para construir uma distância inexistente entre uma categoria e outra. Em termos de identidade, as categorias podem ser as categorias de raça.
podem ser as categorias de etnia, e muitas vezes são as mesmas habilidades narrativas, representacionais, discursivas que são empregadas para criar semelhança. Por exemplo, poderíamos construir semelhança entre você e eu, Pascal. Somos homens, por exemplo, certo? Podemos destacar isso, podemos destacar o fato de que somos acadêmicos, certo? Podemos destacar o tipo de trabalho que fazemos, somos intelectuais, certo? Também podemos usar a narrativa para construir distância. Poderíamos dizer que somos de raças diferentes. Poderíamos dizer que somos de diferentes lugares geográficos de origem. Então, especialmente políticos, líderes religiosos, até mesmo intelectuais como nós, acadêmicos e professores, são hábeis em montar um certo conjunto de terminologias representacionais, de tropos representacionais para criar, especialmente quando tem apoio estatal, apoio político e apoio cultural, diferenças que na verdade não existem, eles as trazem à existência. E a semelhança, se você conhece o trabalho de Benedict Anderson, que fala da comunidade imaginada, não sei se você já leu sobre ele, ele é o estudioso americano. Ele oferece uma teorização brilhante de como você, sendo suíço, por exemplo, se torna suíço. Eu sou nigeriano. A Nigéria tem cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Então, há muitos nigerianos que eu nunca verei. Eu nunca interagirei com eles, certo? Mas eu os considero iguais a mim por causa da construção da ideia de Nigéria e da ideia de nigerianidade. Essa construção é extremamente poderosa para o comportamento psicossocial das pessoas. E a capacidade de fazer isso, a incapacidade das pessoas de prestar atenção ao que está acontecendo, especialmente durante campanhas políticas, é algo muito triste. As pessoas não conseguem entender quando líderes públicos, ou aqueles que se apresentam para a liderança pública, estão utilizando tropos, escolhendo descrever certas categorias e criando categorias. Primeiro, eles juntam os tropos, selecionam a linguagem apropriada para o público apropriado no momento apropriado, e então criam categorias. Então, por exemplo, anteriormente na África do Sul, o governo racista do apartheid criou categorias de branco, negro, mestiço e indiano. Curiosamente, estamos em 2024, 30 anos após 1994, e as pessoas ainda aceitam a categoria de mestiço. Algumas pessoas realmente protegem ciumentamente suas identidades como mestiços, mesmo que seja apenas na África do Sul que essa descrição é usada para o que ela significa. Então, acho que realmente precisamos prestar muita atenção. Em termos do que você está dizendo, essas categorias são necessárias para fixar na mente dos ouvintes, para fixar na mente das pessoas que a agressão é necessária. Então, em Ruanda, por exemplo, você olha para os estereótipos que são usados. Você olha para as categorias que são usadas. Em Ruanda, por exemplo, no período que antecedeu o genocídio de 1994, que matou pelo menos 800 mil pessoas em 3 meses, e da maneira mais brutal. Mas não estamos falando de Leopoldo da Bélgica, que supostamente matou 10 milhões no Congo, por exemplo. Em Ruanda, para um exemplo mais próximo, os Tutsis que foram alvos de eliminação foram descritos como baratas. Então você vê, esse termo é importante. Uma barata é uma praga a ser eliminada. Isso desumaniza o alvo e reduz o alvo a algo que não é humano, a algo contra o qual o agressor pode usar seu poder para eliminar. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. É a mesma coisa quando você olha para as narrativas no Oriente Médio, mas estou muito interessado na África. Existem narrativas sobre a África e os africanos como um lugar e um povo sem filosofia. E a mais recente que despertou meu interesse são as narrativas em torno da corrupção. Então você ouve muitas dessas narrativas, bem, os africanos são corruptos, os estados são corruptos. Isso serve para justificar o ethos desumanizante da mentalidade colonial de que essas pessoas precisam ser governadas. Seus recursos precisam ser geridos por outra pessoa, porque eles não têm a capacidade moral de fazer isso por si mesmos.
to do that themselves. Yeah, and the way in which African Sim, countries e a maneira como os países africanos, muitos deles, ainda são mantidos sob supervisão muito próxima, se é que se deve chamar assim, é simplesmente desconcertante para um continente que diz que o colonialismo acabou há muitas, muitas décadas, certo? Como apenas 13 ou 14 estados no norte e noroeste da África ainda usam o CFA, desculpe, continuo esquecendo, que é cunhado e produzido na França. E então, eles são obrigados a usar isso. E sempre que, quero dizer, este é apenas o meio perfeito para extrair ou obter todos os recursos por uma fração do preço real, certo? Uma fração. Porque você controla a taxa de câmbio. E isso está acontecendo enquanto falamos. E Macron e assim por diante, e os franceses ainda têm a audácia de fingir que estão lá para ajudar o continente africano, que estão dando ajuda. Toda essa narrativa de ajuda também é ultrajante, não é? This whole aid narrative is also outrageous, isn't it? It is, absolutely. Let me draw your attention to something you said earlier. É, absolutamente. Deixe-me chamar sua atenção para algo que você mencionou anteriormente. Você falou sobre dissonância cognitiva, pela qual acho que você está se referindo àqueles no comando do estabelecimento euro-americano, como estando alheios aos paradoxos e contradições no que dizem, no que afirmam acreditar e no que estão fazendo. Acho que há um ponto em que isso pode explicar a situação como um paradoxo, como uma contradição. A vida, é claro, está repleta de paradoxos e contradições. Mas acho que também precisamos entender, e é um ponto que eu estava tentando destacar durante a conferência, que os sucessos, as conquistas, a dominância, a hegemonia do mundo euro-anglo-americano nos últimos 3 ou 4 séculos não vieram sem agressão genocida. Has not come without genocidal aggression. And so I believe that there are many leaders of that. E assim, acredito que há muitos líderes desse mundo, incluindo pessoas como Macron, por exemplo, que estão cientes, definitivamente aqueles responsáveis pelo complexo militar industrial estão cientes, de que seu domínio não pode ser sustentado porque esse domínio, veja, foi alcançado por agressão genocida. Então eles não aprenderam nenhum caminho de excelência. Eles não têm um histórico. Eles não têm uma história para retornar, para serem dominantes, para estarem no topo do mundo, além da agressão genocida que foi passada pelo Império Britânico para o atual Império Americano. Então, enquanto eles falam sobre, você sabe, economia, faça isso, faça sua economia dessa forma, faça as taxas de juros, isso e aquilo, desenvolvimento é blá blá blá. Development is blá 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 blá. They have to keep the military-industrial complex going. Eles precisam manter o complexo militar industrial funcionando. Eles têm que manter 800 bases militares que, na minha opinião, não funcionam apenas para os Estados Unidos, mas para toda a hegemonia anglo-americana. Porque eles sabem que não conseguiram o que conseguiram convencendo alguém. Eles conseguiram apontando uma arma para a cabeça das pessoas. Então eles sabem que as armas precisam continuar apontadas para a cabeça das pessoas se quiserem continuar. Nesse sentido, não há distância negativa, não há apenas espertas que narrativas, interbergiam-se a populações. Direito de último ponto. Which, maybe, let me make this last point. I read somewhere, I can't remember now, that during the Spanish conquest... Li em algum lugar, não consigo me lembrar agora, que durante a conquista espanhola do México, e você sabe que essas conquistas foram contemporâneas à disseminação de uma certa forma de cristianismo nessas partes da Europa. Li em algum lugar que quando alguns dos cristãos na Espanha receberam relatos da natureza horrenda e violenta da conquista, eles começaram a desafiar seus líderes, dizendo, mas somos cristãos, não devemos matar pessoas. E então os conquistadores disseram, não, esses não são realmente pessoas. Estamos tentando torná-los pessoas. Então essas narrativas são necessárias para manter as ações que contradizem as mensagens, para fazer com que essas mensagens se alinhem com as ações. Eles são absolutamente necessários. Então, nesse sentido, para pessoas como você e eu, podemos falar sobre dissonância cognitiva, mas acho que há algumas pessoas lá que realmente sabem. Quero dizer, como Boris Johnson pode não saber? Quero dizer, estaríamos desumanizando pessoas assim se dissermos, nesse nível,
Posso entender que há eleitores que podem não entender, que podem estar apenas buscando seus confortos pessoais, quero dizer, na Europa e na América. Mas como as pessoas que fomentam guerras, que gastam fortunas de dinheiro, não sabem que é isso que estão fazendo, é difícil para mim entender isso. Verdade, verdade, verdade. It's difficult for me to understand that. But True, perhaps true, it's- true. No, true. At some point, at some level, Não, verdade. some people E em algum must be momento, aware em algum nível, algumas pessoas devem estar cientes das consequências reais de suas ações políticas. Mas ao mesmo tempo, o sistema que você precisa, a maquinaria sociológica, é tão vasta, é tão grande. E você tem tantos jogadores ali, sabe? Os editores de jornais e os moderadores de programas de notícias, e depois os acadêmicos nas universidades que conceitualizam tudo isso. Eu não acho que todos eles estão em conluio, como dizendo vamos conspirar para criar uma narrativa. É mais que a forma como isso se infiltra no sistema, acaba criando algo que para o resto da população que vive nisso, cria um mundo em que você é um campeão da humanidade, enquanto mata 10 milhões de pessoas no Congo, sabe? Como a Bélgica. Como a Bélgica. Nem mesmo a Grã-Bretanha, os americanos. Mas a Bélgica fez isso. E isso simplesmente permite que aconteça. Mas nesse sentido, a narrativa é essencial para que o Braithwaite. But in that sense, the narrative is then essential for the violence to occur. Yeah. That's absolutely essential. Jeffrey Sachs. Sim, isso é absolutamente essencial. Jeffrey Sachs, a quem respeito muito, 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 eu o sigo. E claro, você sabe que ele também foi ostracizado pela mídia tradicional nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo. Ele estava falando, acho, para um grupo de estudantes em Cambridge há menos de 2 semanas. E ele faz o ponto interessante de que, antes da invasão do Iraque, grupos de foco foram conduzidos para determinar as maneiras pelas quais essa invasão seria vendida ao público americano. Então, estou respondendo ao que você disse. Sim, em certo nível podemos dizer de fato essas pessoas elas não estão juntas. Quero dizer, elas não têm um único grupo no WhatsApp, por exemplo. Elas não têm uma reunião. Together, I mean, they don't have a single WhatsApp club, for instance. They don't have one meeting. But Immanuel Wallerstein helps us understand how. Mas Immanuel Wallerstein nos ajuda a entender como essas coisas funcionam em sua teoria muito útil dos sistemas mundo, como os sistemas se juntam. E eu acho que isso também é meio inerente à civilização humana. Sistemas são inerentes aos humanos, até mesmo no mundo animal. Então, talvez, intuitivamente, instintivamente, nós, como humanos, sabemos como trabalhar com sistemas. Não precisamos realmente de um grupo no WhatsApp. Sabemos quem vai falar com quem e para onde isso vai se espalhar. Então é como a água encontrando seu nível. Quando a água está em uma altitude elevada, você não precisa apontar para a água que aqui há uma altitude mais baixa para fluir. A água flui e continua fluindo. Uma rachadura aqui, uma fenda ali, uma inclinação aqui, uma inclinação ali, e ela continua descendo. Então eu acho que, bem, outras teorias precisam fazer mais sobre isso por nós, ou talvez algumas já tenham feito e ainda não as lemos. Mas eu realmente acho que, no sentido de instinto e intuição, eles estão em conluio porque as pessoas estudam lugares, as pessoas estudam sistemas. Alguém que chega hoje vai dizer, ok, isso é o que aquela pessoa fez, é assim que ele fez. Esses foram os resultados. As pessoas leem livros, as pessoas seguem a história. E é isso que eu vou fazer. E às vezes, com certeza, eles obtêm os resultados. Eles obtêm os resultados. Então, por exemplo, quase toda criança pequena sabe que mentiras são poderosas. E esse é um problema que muitos de nós que temos integridade enfrentamos, eu acho. Subestimamos tanto o poder das mentiras. Você sabe, as pessoas costumam dizer, oh, a verdade vai aparecer. Eu não acho que a verdade venha à tona. Mas não é fascinante que quando você é capaz, ou quando o sistema é capaz de impor uma boa narrativa, e eu digo uma boa narrativa não no sentido moral, quero dizer como uma narrativa dominante, a narrativa é capaz de incorporar mentiras, mesmo aquelas mentiras que são reveladas como mentiras, e a narrativa não se quebra. Quero dizer, os 40 bebês decapitados, como exemplo, ou, tipo, no continente africano, você encontrará centenas de mentiras que não prejudicaram a narrativa geral, apesar do fato de que foram reveladas.
Como isso funciona? The fact that they came out. How Yes, does that yes. one work? Yeah. Again, it's so there's a piece of work I'm doing now. Sim. It's what I'm going to present in a conference. Novamente, é um trabalho que estou fazendo agora. É o que vou apresentar em uma conferência que teremos aqui na próxima semana. Eu apresentei anteriormente. Eu chamo de colonialidade do discurso. Então, a narrativa opera com a linguagem e todo um espectro de significantes e formas de significação, incluindo links intertextuais. Portanto, mesmo se você falar sobre o evento em Amsterdã há alguns dias, isso é impossível sem os discursos anteriores sobre as pessoas como vítimas e certas pessoas como os perpetradores habituais de violência. Assim, narrativas e discursos operam trabalhando uns com os outros. Eles trabalham com alusão. Então, saímos de uma situação na África do Sul e ainda estamos realmente nessa situação, onde certos personagens são retratados como corruptos por certos personagens. Certain characters are portrayed as corrupt by certain characters. One set of the characters want to present themselves as Um grupo de personagens quer se apresentar como neutro. E isso é muito interessante para mim porque é a mesma coisa que aconteceu na Nigéria por volta de 2015. Então, um candidato a um cargo político retrata o outro candidato como corrupto. Certo. E você faz isso tanto, faz isso com tanta frequência. Claro, você se lembra, você diz uma mentira repetidamente e ela assume o status de verdade na mente de algumas pessoas. E então você desenvolve pistas, desenvolve alusões, desenvolve gestos oblíquos. Então, neste caso particular, se eu conseguir acusar Pascal repetidamente de ser corrupto, sem evidências, posso agora dizer que aqueles que estão ligados a Pascal, uma vez que eu digo que essa pessoa está ligada a Pascal, eu transferi o epíteto de corrupção para essa pessoa. the epithet of corruption to that person. And we do this transfer, we continue doing the transfer. So in the context E fazemos essa transferência, continuamos fazendo a transferência. Então, no contexto do colonialismo, por exemplo, isso foi feito de forma tão poderosa, a desumanização do não-europeu, especialmente do africano, foi feita ao longo de tantos séculos, tão vigorosamente que há muitos que realmente aceitam o status que lhes foi conferido. Então, quando Macron vem em 2014 para dizer algo a esse respeito, ele encontra um terreno muito bem regado e fértil. Ele realmente não precisa pressionar. Ele não precisa pressionar antes que o que ele está dizendo seja aceito. E você sabe, os estereótipos contra latinos na América, por exemplo, os estereótipos contra asiáticos na América, por exemplo, esses caras estão construindo em terreno regado, terreno muito fértil. these guys are building on watered ground, very fertile watered ground. And you mean by those E você quer dizer por esses grupos, certo? Por esses grupos vitimizados? Como a internalização desse discurso nesses grupos? Absolutamente. Tudo isso leva à internalização. Internalization. Absolutely. Absolutely. It's hard Absolutamente. to come across Africans Absolutamente. who haven't, to some É extent, difícil encontrar africanos que não tenham, de alguma forma, internalizado as mentiras contadas sobre eles ao longo dos séculos. Africans who are Não é fácil encontrar africanos que estejam completamente livres disso, na minha experiência pessoal. my personal experience Então não estou generalizando, mas na minha experiência pessoal é difícil encontrar. Um projeto no qual ainda estou trabalhando agora é quantos sul-africanos hoje, na era das redes sociais, repetem esses estereótipos prejudiciais e desumanizantes sobre si mesmos. Alguns usam isso como humor, mas que tipo de humor é esse? É algo que estou achando difícil, mas estou estudando as maneiras como esses estereótipos foram transferidos e internalizados. stereotypes have been transferred and internalized. But where I think it's more damaging, although this is Mas onde eu acho que é mais prejudicial, embora isso já seja bastante prejudicial, what they used to call the é como nos centros de poder na Europa e na América, algumas dessas ideias permanecem, especialmente entre pessoas como Macron. Macron, pelo amor de Deus, people like Macron. acho que ele ainda tem menos de 50 anos, não é? Ele é bastante jovem. Ele está falando sobre carnívoros. Ele está falando sobre carnívoros em 2024. Apesar do que aconteceu na Ucrânia, apesar do que aconteceu em muitas partes do mundo. Em 2024, alguém com menos de 50 anos ainda está falando sobre por que a Europa precisa ser um onívoro. Então você pode ver a natureza primitiva, a barbárie e a natureza primordial, na verdade proto-humana, dessas ideias que permanecem presas na imaginação dessas pessoas que dizem governar o mundo. In the imaginary of these people who say they rule the world. And it's
it's scary. No, it is scary. E é assustador. Não, é assustador. E eu só preciso voltar a algo que você disse ou analisou há pouco, como essa conexão entre a narrativa geral e os significantes e assim por diante. O erro que muitas pessoas bem-intencionadas como nós cometem é pensar que tudo o que precisamos fazer é desmascarar as mentiras, e então a verdade brilhará e iluminará a todos, e então podemos seguir em frente, certo? Essas ideias elevadas de jornais e coisas do tipo, a democracia morre na escuridão e blá blá blá, apesar do fato de que eles mesmos não acreditam nisso. A ideia de que precisamos da verdade, mas a verdade não é suficiente. A verdade não mata realmente a narrativa. Não, não mata. O que pode ser feito contra essas narrativas destrutivas na teoria da narrativa é a construção de contranarrativas, ou o que precisa ser feito para lidar com narrativas que não podem ser mortas, simplesmente desmontando as mentiras sobre as quais são construídas. Essa é uma pergunta muito importante que você fez. Eu gostaria de ter uma resposta, ou uma resposta simples, mas é algo sobre o qual tenho refletido muito. E vou recorrer a Chinua Achebe. Talvez você já tenha ouvido falar de Chinua Achebe, o escritor nigeriano. Ele diz algo muito interessante. Deixe-me tentar parafraseá-lo. Ele está crescendo antes de 1960. Tento não dizer pré-independência, porque não acho que os países africanos sejam independentes ainda. Então ele está crescendo antes da independência de bandeira. E estou feliz, sabe? O ministro das Relações Exteriores de Malta que tivemos na conferência disse algo como... Ele disse independência de fachada. Eu peguei isso dele. Sim. Então Achebe está crescendo nesse período. E ele lê duas narrativas. E esta é uma parte muito interessante do que precisa ser feito, se pudermos pensar dessa forma, essa pergunta muito poderosa que ele faz. Ele lê e anota que nos estudos literários, o que é predominante ou o que tomamos como ponto de partida fundamental são narrativas, geralmente narrativas ficcionais, que muitas pessoas não levam a sério. Então Achebe está lendo este romance, acho que são dois deles que o impactam muito fortemente. Há um chamado, acho, o senhor me pergunta por que esqueço, mas é de Joyce Carey. O outro, claro, é o romance do escritor polonês, Coração das Trevas, onde ele tem várias cenas sobre os povos indígenas congoleses, descrevendo-os como bestas. Então Achebe diz algo em uma fase posterior de sua carreira. Uma vez ele foi perguntado por que não escreve sobre a América. Ele esteve na América por muito tempo antes de morrer. One time he was asked why doesn't he write about America? He was in America for a long time before he died. He said so many people are writing about America. Ele disse que muitas pessoas estão escrevendo sobre a América, mas a realização a que ele chegou como estudante de graduação, porque ele escreve coisas para parte como estudante de graduação, o que é enorme, ele ainda está na casa dos 20 anos, ele disse que chegou à conclusão de que as histórias não são inocentes, que as histórias são usadas para retratar as pessoas de forma negativa. Então ele percebeu, estou tentando parafraseá-lo, que ele tem um dever, porque nesses textos ele começou a ver que esses personagens que são representados como bestas são personagens como ele mesmo. Então ele disse que decidiu escrever histórias e divulgá-las para que se misturassem. Ele não usou essas palavras, mas acho que o que ele quis dizer foi ajudar a combater algumas das histórias negativas que foram escritas sobre africanos. Chimamanda Adichie leva isso adiante. Acho que é a mesma ideia que ela leva adiante quando fala sobre o perigo de uma única história. Então, onde apenas uma versão de uma narrativa é permitida a dominar, a luta, as pessoas acreditam nessas histórias. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Acho que essa é uma das principais coisas pelas quais devemos ser gratos com a mídia alternativa. Porque sem a mídia alternativa, quem saberia o que realmente está acontecendo em Gaza? Quem saberia o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, no Sudão do Sul e em todos esses lugares? Então, acho que em vez de esperar pela história, pela verdade para vir à tona, a verdade tem que ser contada. E alternativas, não gosto da palavra alternativa, vou retirar isso. Outras narrativas têm que ser contadas,
porque chega um ponto em que acho que as pessoas começam a prestar atenção. As pessoas começam a ver as contradições muito óbvias, as mentiras muito óbvias, como a situação de Amsterdã. Contradictions, the very obvious lies, like the Amsterdam situation. Nós faríamos, mas muito importante, deixe-me falar primeiro sobre a situação de George Floyd. Você se lembra de George Floyd? Eu cresci na Nigéria como jovem, ouvindo sobre como os homens negros americanos são irresponsáveis, como eles não gostam de ir à escola. Esse é o estereótipo com o qual crescemos. Oh, a América é um país tão bonito, mas esses caras negros, eles simplesmente não são sérios. Eles não querem estudar. Eles só querem engravidar uma mulher. Eles só querem usar drogas. E se aquela garota não tivesse filmado o assassinato de George Floyd, lembre-se de que os policiais já tinham registrado um relatório na delegacia antes da história vir à tona. Eles tiveram que retirar isso porque essa outra história desmentiu a primeira história. Acho que isso é muito importante. E o que aconteceu em Amsterdã há alguns dias, se as pessoas não tivessem gravado e divulgado as histórias quase ao mesmo tempo que as versões falsas estavam circulando, que recurso teríamos para descobrir qual era a verdade? Então sei que não respondi completamente a sua pergunta, mas isso é definitivamente algo que precisa ser feito. Mas acho que mais importante, precisamos estar cientes de como narrativas, estereótipos, clichês são gerados, os propósitos que eles servem, as maneiras como são circulados e os efeitos que têm. Acho que também, talvez de uma forma mais intencional, e é isso que espero poder fazer com o que faço, deixar as pessoas cientes disso. Concordo. É também uma questão de praticabilidade. Não basta apenas relatar o que está realmente acontecendo. Também precisa ser relatado repetidamente. Você precisa criar uma contra-avalanche para essa avalanche de mentiras, certo? Por um lado. Por outro lado, me pergunto agora, é uma questão séria? Isso pode ser feito desmembrando a complexidade do que está acontecendo e explicando? Porque uma das coisas é que muita da violência e muitas dessas narrativas violentas que estamos vendo se baseiam em uma versão simplória da realidade. É uma versão estúpida do que está acontecendo, certo? É como muitas vezes é o preto e branco, o bem e o mal e assim por diante. E uma parte de mim quer fazer o oposto e dizer não, precisamos quebrar isso e explicar a complexidade e trazer a complexidade de volta. Dessa forma, você desmonta essa narrativa. Por outro lado, essa pode ser a estratégia errada. Talvez a estratégia tenha que ser dar uma narrativa simples contrária, que tenha a capacidade de superar a narrativa destrutiva. E eu não sei qual abordagem faria mais sentido. Mostrar a complexidade ou tentar criar uma narrativa simples contrária que possa sobrepor a destrutiva. O que você acha disso? Novamente, percepções muito brilhantes, sim. Deixe-me primeiro comentar sobre a versão simplificada. A versão simplificada, na verdade, não é burra. Pode ser uma versão para pessoas simplórias, então é a versão para tolos. Ah, aquele cara é um cara mau, precisamos tirá-lo. Aquele cara é Hitler, precisamos tirá-lo. Então essa é a versão. É simplificada, concordo com você, é uma versão simplificada e tola. Mas não é tola no sentido de que exigiu construção. Como Sachs disse, para a invasão do Iraque, na verdade foram realizados grupos de foco. Esses caras sabiam que precisávamos dizer às pessoas. Por exemplo, o estabelecimento americano agora está tentando, algumas pessoas no estabelecimento americano, a partir das notícias que ouvimos, estão tentando dizer por que deveriam encerrar a guerra na Ucrânia e seguir em frente para a China, por exemplo. Mas isso não vai ser vendido dessa forma. Vai ser vendido como, somos pessoas amantes da paz, vamos acabar com a guerra. Então 2 semanas depois, outra guerra vai começar. Algo assim. Então não é burro no sentido de que exigiu muito planejamento.
Mas é burro, concordo com você, no sentido de que é a versão estúpida para aqueles que não estão dispostos e talvez sejam incapazes, ou que foram lobotomizados a ponto de não aplicarem seus sentidos. Eles simplesmente aceitam qualquer coisa que o político diz, qualquer coisa que o governo diz, qualquer coisa que a mídia corporativa diz. Sim, sua pergunta, suas sugestões, acho que ambas, uma combinação e talvez mais estratégias, precisam surgir. Não é uma questão que acho que posso responder, apesar do tempo que dediquei às narrativas. Mas eu acho que sim, as pessoas gostam de coisas simplificadas. Mas o risco de fornecer uma versão contra-simplificada é que quando aquele ignorante se torna sofisticado, ele pode associá-lo ao outro lado, com as mesmas pessoas que produzem uma mensagem tola. Então acho que a fidelidade à complexidade é necessária, mas deve haver estratégia envolvida. A conclusão a que cheguei é que deve haver estratégia. O que constituiria essa estratégia? Em detalhes mais finos, não posso dizer que sei por enquanto. Mas então devem haver contranarrativas. Deve haver alguma fidelidade à complexidade. Por razões estratégicas, a simplificação também pode ser necessária como parte disso. Mas muito esforço é o que as pessoas que apoiam a verdade, muitas vezes, não estão dispostas a fazer. O esforço que é feito pelo Mickey para vender guerras a centenas de milhões de pessoas na Europa e na América, eles estão fazendo isso na Europa agora. Eles estão convencendo os europeus. E alguém me perguntou, alguém que não é um intelectual, quando faço esses argumentos, se não é realmente que os europeus querem guerra. O europeu comum quer. Ele disse, mas então por que eles não se opõem ao seu governo? E foi difícil para mim responder. Mas uma das razões é que os governos lhes deram uma narrativa que eles não tiveram tempo de entender, de desconstruir. Então, contranarrativas precisam ser contadas. Acho que a mídia alternativa, novamente, não gosto da palavra alternativa, nova mídia precisa ser usada. Estratégia, esforço e dinheiro têm que ser investidos nisso. Acho que pessoas que fazem trabalhos como o seu, é responsabilidade daqueles que querem a verdade e apoiar esse tipo de trabalho. A questão é que, sabe, as narrativas mais bem-sucedidas, especialmente essas narrativas pró-guerra que venho estudando há algum tempo, o que percebi é que são tão bem construídas. Elas são tão bem feitas que a oposição a elas consegue integrá-las. Sabe, o truque é o seguinte. Ok, você tem pessoas que não compram a narrativa e querem desmontá-la. E então a própria narrativa as domina e diz, estes são os amantes de Putin. Este é o inimigo interno. Então, qualquer coisa que eles digam é prova e testemunho da veracidade dessa narrativa. Você perde a capacidade de fornecer um contraponto, porque a narrativa é capaz de incorporar o contraponto em si mesma e assim criar o sistema perfeito e harmonioso para si. Sim, mas não se esqueça, eu concordo com você que eles são capazes de integrar, de cooptar a oposição. Mas não se esqueça de que as pessoas que promovem essas narrativas são extremamente bem financiadas. Elas têm bolsos fundos e são muito poderosas. Minha percepção, não posso apresentar evidências empíricas para isso, é que elas têm sucesso principalmente forçando as pessoas a comprarem essas narrativas. Veja aquela senhora que fez o relatório inicial sobre o incidente em Amsterdã. Foi rápido demais para convencê-la. Não acho que quando ela regravou o próximo vídeo, ela estava convencida. Acho que ela foi forçada. E essas pessoas têm a capacidade de forçar na academia. Elas têm a capacidade de seduzir. Elas oferecem bolsas de estudo. Elas oferecem apoio muito generoso, muito generoso. Eles ameaçam. Eles ameaçam. As 800 bases militares em todo o mundo, aquela enorme quantia gasta em inteligência, todo o sistema de vigilância global não é à toa. Eles estão realmente ameaçando. E acho que é aí que estão nossos piores medos. Porque quantas pessoas vão resistir a essa ameaça e permanecer comprometidas com o que acreditam ser a verdade? Especialmente pessoas no norte global, pessoas na Europa e na América,
que viveram vidas de conveniência durante toda a vida. Pessoas que nasceram na riqueza. Muitos de nós, africanos, enfrentamos muitas adversidades. Então, às vezes, é 50-50. Alguns de nós tiveram pais que estavam envolvidos, pessoas que perderam suas vidas, que nunca desfrutaram de conveniência porque estavam tentando afirmar a dignidade dos seres humanos. Mas muitos dos nossos colegas europeus não são assim. Eles viveram em afluência e conveniência. Não é fácil fazer essas pessoas apoiarem a verdade de repente. Então, tudo o que eles precisam fazer, por exemplo, é mudar um relatório, reformular um relatório, e então eles podem perder seus empregos se não reformularem o relatório ou se não enquadrarem da maneira que o financiador deseja. Portanto, também devemos pensar nisso. É por isso que acho que solidariedade e apoio, mas um despertar, e as pessoas podem não gostar disso. Esse tipo de discurso também não é muito popular entre acadêmicos que afirmam criar uma distância entre si e a integridade, a moral e a ética. Acho que um despertar ético é crucial. Um despertar ético é muito, muito importante. An ethical awakening is very, very important. The thing is, and I still believe that A questão é que eu ainda acredito que as pessoas são fundamentalmente boas. Elas querem ser boas umas com as outras. Sim, temos alguma raiva, medos e outras emoções, mas fundamentalmente queremos estar bem com os outros. Há uma pequena fração de pessoas que são psicopatas e uma pequena fração que são patologicamente sádicas. Mas a grande maioria não é. Então, a questão é mais sobre como o sistema, e as narrativas são uma parte importante disso, permite esses resultados negativos, certo? Que impõem grandes resultados negativos estruturais, incluindo morte e destruição generalizadas em alguns grupos da humanidade. E eu me pergunto então, você está absolutamente certo. Os europeus, os euro-americanos, eles não estão acostumados a dificuldades, a períodos reais e longos de dificuldades. Mas você acha que talvez a mudança que estamos vendo agora, com o empoderamento do Sul global, e eu me lembro que você destacou isso em sua apresentação também, a participação do PIB global, das nações do BRICS e assim por diante, pode nos dar uma chance de construir um futuro mais cooperativo, porque vem de lugares que tiveram que suportar tanto? I do think so. I'm a hope. They say hope springs eternal. Eu realmente acho que sim. Estou esperançoso. Dizem que a esperança é eterna. Eu realmente espero que isso aconteça. Mas eu acho que há uma chance. Especialmente como o filósofo português Boaventura de Sousa Santos argumentou há cerca de 10 anos, espero ter acertado o nome, que falou sobre os sinais de exaustão dos sistemas de conhecimento e poder euromodernistas. Essa exaustão, acredito, levará a uma mudança de paradigma, e eventos como a Covid e algumas das guerras que estão acontecendo agora forçarão as pessoas a perceber que o terreno sólido sobre o qual estiveram por muito tempo agora está tremendo. E quando o chão em que você está treme, você não precisa de um sermão. Você não precisa ser convencido a mudar de posição. Você se move. Você se move imediatamente onde está. E assim, infelizmente, não é que alguém esteja esperando que as coisas piorem para uma parte do mundo. Mas quando as coisas vão mal, as pessoas são forçadas a reconsiderar onde estão, no que costumavam confiar, as ações que costumavam tomar, as estratégias que costumavam empregar, e tinham certeza de obter certas respostas, certos resultados. Quando esses resultados não produzem mais as ações desejadas, acho que as pessoas são forçadas a dizer, e acho que elas considerarão isso absolutamente como a mudança de riqueza, o declínio nos níveis de conforto que as pessoas experimentam em certas partes do norte global. Acho que isso as forçará. E claro, as questões climáticas também. Veja as inundações em Málaga nos últimos dias. Acho que isso vai causar, espero que cause as pessoas a se moverem. Mas não sei se concordo totalmente com você que a maioria das pessoas... Bem, se você está falando de pessoas, sim, talvez.
Mas se você está falando de pessoas que detêm o poder, acho que até certo ponto isso pode ser um caso à parte, porque o poder tem uma maneira de atrair um certo tipo de pessoa. E esse é um dos maiores problemas com a democracia, da forma como é praticada. Não sei se isso acontece com você. Deixe-me apenas perguntar. Digamos entre seu círculo de amigos. I don't know whether this happens to you. Let me just ask you. Let's say among your circle of friends, right? You want to do something informal and you need somebody to do something. Você quer fazer algo informal e precisa que alguém faça alguma coisa. Na minha experiência e na minha experiência cultural, muitas vezes não são os mais capazes que se voluntariam para fazer o que fazem de melhor para um grupo. Não sei se isso acontece com você. Isso é anedótico, mas pode ter algum sentido. Pessoas que podem talvez guardar dinheiro para um grupo ou ajudar o grupo geralmente pedem. Nós costumamos dizer, Pascal, você é o melhor nisso, por favor, faça isso por nós. E você faz. Mas o sistema democrático, o atual sistema democrático burguês, é aquele em que o absoluto trapaceiro entre todos nós é quem está conversando para ser o tesoureiro do grupo. Então muitas pessoas permanecem no poder. Yeah. So I mean, we have those people seeking power. Yeah. And you can look Sim, at the way that e você pode observar a forma como os sistemas políticos nos Estados Unidos e na Europa e que tipo de personagens eles produzem. Absolutamente. Quero dizer, não tenho nada contra isso. Essas não são as pessoas mais capazes, mas são as que chegam ao topo. they are the ones who make it to the top. Yeah. They are. They are. So that's Eles why são. I'm Eles são. skeptical about Então é por isso que estou um pouco cético sobre sua tese de que a maioria das pessoas é boa. Talvez na população humana em geral, mas no final das contas, são esses caras que tomarão decisões. Essas pessoas forçarão seu caminho para frente. Eles literalmente forçam seu caminho para frente. they literally force their ways to the front. Yeah, that's true. That's true. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eles fazem isso em um sistema no qual não precisam necessariamente ver as pessoas que deixam de lado e a miséria que causam, certo? Grande parte da violência estrutural é perpetrada por pessoas que não precisam realmente puxar o gatilho, certo? Você cria algo que cria um sistema para que até mesmo Hitler, quando ia para casa, provavelmente beijava sua namorada, sua esposa, e tinha seu cachorro, e provavelmente dava comida às pessoas em sua mesa. Sabe, até os piores dos piores nas relações interpessoais, a maioria das pessoas se comporta bem com os outros. Mas então os sistemas que criamos e as narrativas que criamos em torno deles criam violência estrutural. Sim, eu entendo esse ponto. Agogo, I mean, we're reaching the 1 hour. Agogo, quero dizer, estamos chegando à marca de 1 hora, e eu realmente gostei disso. Nem chegamos a falar sobre política externa africana, mas achei isso fascinante. Faremos isso novamente. E se as pessoas quiserem encontrar seu trabalho, onde devem segui-lo, encontrá-lo, ler sobre você e sua análise? About you and your analysis. I'm not so much of a social media person these days, but Hoje em dia não sou muito de redes sociais, mas você sabe, acadêmicos, tenho certeza de que você tem um número ORCID, Google Scholar. Sim. E talvez se alguém estiver interessado, é só procurar um nome no Google. Atualmente sou professor associado no departamento de inglês em Zululândia. Não é um lugar muito conhecido ou muito atraente, mas eu gosto daqui. Mas sim, e então nós nos encontramos nessas conferências e programas. Então talvez por enquanto, mas pretendo, tenho um perfil no LinkedIn, mas não está atualizado de forma alguma. I do have a profile on LinkedIn, but it's not updated at all. I will put your ORCID number. Vou colocar seu número ORCID na descrição para que as pessoas possam encontrar seus escritos acadêmicos vinculados a ele. E então teremos você no canal novamente, e talvez falaremos mais sobre a África da próxima vez. Mas muito obrigado. Thank you very much, Agogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pascal.